Muito bom, pessoal. Agora a gente continua falando sobre o catálogo de cosmovisões e agora é hora da gente falar sobre o niilismo, tá bom? O niilismo não poderia ser chamado de uma cosmovisão, né? Porque na verdade ele é uma negação de tudo, inclusive de uma perspectiva de mundo ou de interpretação da realidade, porque o niilismo é nada mais, nada menos do que uma negação de tudo, ou seja, o nada ou a impossibilidade da existência é que determina essa cosmovisão. Mas nós vamos entendê-la melhor se nós formos para aquele velho transcurso histórico das cosmovisões, né? A gente vem aqui e a gente vê que, já como temos visto, né, o predomínio de um pensamento teísta, depois uma ideia deísta no século XVII, Deus existe, mas não intervém, e aí vem a grande cosmovisão confrontadora ou opositora do teísmo, né? A cosmovisão naturalista, como nós vimos, né? Como se ela fosse aqui o grande opositor aqui do naturalismo. Só que o naturalismo, do teísmo, o naturalismo é uma resposta ao teísmo. O niilismo, por sua vez, ele vem questionar algumas inconsistências do naturalismo. Portanto, ele é uma tentativa de reflexão ou de fundamentação, ou uma necessidade de fundamentação do naturalismo. Tá? O niilismo ocorre também na virada do século XIX para o século XX. É um pensamento muito presente nos dias de hoje, inclusive na arte, né, como nós vamos ver já, né? Mas o niilismo ele seria muito mais isso, uma negação de tudo, até mesmo da própria existência. A própria realidade é questionada no niilismo. Nós vamos entender por quê. Ele é a negação de todas as coisas. Da possibilidade de conhecer, portanto a negação do conhecimento, a negação de que existe o certo e o errado, o bem e o mal, né? A negação da beleza, da realidade, de tudo. Mas de onde vem isso? Vem da ideia do perspectivismo nietzschiano. Então, em Nietzsche, existe uma linha de construção do pensamento a partir da subjetividade, ou seja, tudo que existe, existe a partir do que eu vejo e do que eu dou significado a isso, ou seja, da minha perspectiva para o que existe. Tá? Essa é a ideia do perspectivismo. É uma origem do que a gente vive muito hoje e reconhece, do relativismo. Portanto, o perspectivismo nada mais é do que um relativismo individualizado. Ou seja, eu defino o que é verdade. O que é verdade para mim é o que importa. E a partir desse perspectivismo, ou seja, tudo só existe a partir da minha perspectiva, eu posso criar a perspectiva que eu quiser criar. Então, se cada um cria uma perspectiva, isso significa que a realidade objetiva não existe. Só existe aquela a qual eu dou sentido. Então, se eu tenho uma totalidade de pessoas, cada uma dando um sentido para cada uma dessas questões aqui, do conhecimento, da ética, da beleza, da realidade, da existência, então é plausível que todo mundo esteja enganado e que não exista necessariamente uma realidade, mas como existem várias, ou como cada um define várias delas, então você tem, no fim disso, a negação de tudo.
Como que isso chega na arte? Deixa eu tirar a minha foto daqui e você vai ver aqui, né, a arte e esse movimento nihilista, ele influencia demais as artes, né? Por exemplo, aqui o dadaísmo, né, é aquela ideia da arte solta, a arte livre, a arte a partir desse perspectivismo. Veja, na arte nihilista, você olha, pode não entender, mas se você der um significado, é aquele significado que tem. E aí você pode chamar de belo. Por exemplo, essa obra aqui famosa do dadaísmo de Duchamp, Marcel Duchamp, né, quase meu xará, é uma obra de arte. E ele nada mais é do que um mictório, né? Mas está lá, assinado, 1917. Você olha e fica todo mundo lá elogiando e dizendo, olha que espetáculo, né? É o resultado desse perspectivismo, né? E dessa força individual para dar significado a alguma coisa, né? Então ele é esse movimento da negação, né? Você nega tudo. O absurdo é a mostra e a prova de que a realidade é um grande engano para o niilismo, né? Então você tem todos esses autores aqui, ó, que podem ser classificados dentro dessa perspectiva artística, né? O Samuel Beckett, você tem uma peça dele disponível no YouTube, Breath, né? Breath, respiro ou suspiro. É um quadro, uma cena caótica em que não há mais nada, a não ser um suspiro, né? E a própria obra do Beckett, né, os textos, são textos que não se ligam, né? Por quê? Porque não há que se ligar. É um vazio, veja, aqui você tem também esses outros autores, mas ele faz o niilismo faz esse questionamento para a gente, né? Você começar a sentir, ou se alguém já não se sentiu assim, nessa deprimente era, angústia, vazio, né? Nada tem valor, nada tem significado, nada faz sentido, e tudo isso expresso também pela arte, né? Tudo é possível na arte nihilista, né? Há situações bastante inusitadas. Se você for olhar, você vai ver exemplos até assustadores, né, da arte nihilista. Então o nihilismo é essa negação, esse momento em que ele prova que não há em que se firmar. Agora, por que o niilismo, enquanto cosmovisão, ele chega nesse ponto? Ele chega nesse ponto porque, na verdade, o niilismo ele não aceita o naturalismo como resposta. E ele vai questionar os argumentos principais do naturalismo. E a conclusão lógica do niilismo é esse vazio aqui, né? A mulher sem rosto ali, a pessoa sem identidade. Veja que, como eu falei antes, o relativismo, né? Ele chega ao ponto de hoje em dia, e como a gente viu lá no humanismo, quando a gente viu a cosmovisão naturalista, chega ao ponto da autodeterminação. O que é uma autodeterminação ou uma autoidentidade? É porque é como se nós fôssemos uma tábula rasa, não existíssemos, e aí você dá o sentido que você quer dar
a sua existência, né? Uma pessoa, por exemplo, como uma menina dinamarquesa, fato real, de uns 3 anos atrás, ela definiu que ela não é ser humano, que ela nasceu na espécie errada. Ela é uma gata, então ela anda como uma gata, ela mia, ela definiu isso simplesmente porque ela quis, né? Então, quais são os argumentos? Vamos tentar olhar isso aqui bem rapidamente, que incomodam o niilismo quando ele olha para a perspectiva naturalista. Lembra que o naturalismo é aquela grande cosmovisão ou perspectiva de mundo ou filosofia de vida que é contrária ao teísmo, ou seja, ela se opõe ao teísmo. Ela diz: Deus não existe e não há conhecimento que dependa de Deus. É tudo a natureza. Só que nessa construção desses argumentos, o niilismo vai questionar algumas coisas. Então, para negar o naturalismo, o niilismo primeiro usa o argumento da necessidade e do acaso. Porque, como nós vimos no naturalismo, a matéria é tudo que há, né? O cosmo, toda a existência, é uma uniformidade e fruto da relação de causa e efeito. Portanto, o niilismo vai chegar à conclusão que no naturalismo não há liberdade. E faz um pouco de sentido, né? Se nós olharmos, por exemplo, a dialética marxista, materialista, a gente vai ver que é um eterno conflito, ou seja, você está sempre ou de um lado ou de outro e você tem que lutar contra o status quo. Mas é isso, o niilismo vai dizer: se tudo é resultado de causa e efeito, então tudo está pronto, então não há liberdade. Não há liberdade porque eu não tenho autodeterminação ou eu não tenho autoconsciência, porque tudo vai depender do que aconteceu antes para acontecer depois, então eu não defino o que acontece, eu apenas respondo ao que acontece. E quando eu dependo do acaso, eu não tenho autoconsciência, ou a perspectiva de definir o que acontece, porque tudo vai acontecer de um jeito ou de outro. Então esse é o primeiro argumento do niilismo contra o naturalismo. Não há liberdade. Se não há liberdade, tudo está perdido, né? Veja o que diz o grande autor lembrado quando se fala do niilismo, né? Nietzsche. Ele fala sobre o delírio do homem sobre si mesmo. Sua suposição de que livre-arbítrio existe também faz parte do mecanismo de cálculo. Ou seja, o Nietzsche vai dizer que a verdade é um mal, ou é um engano necessário a todos os seres humanos. Ou seja, não existe a verdade, mas o ser humano depende de uma definição. Então, ele vai viver, na verdade, num delírio de que a verdade existe, né? Então, a questão é se nós somos livres ou não somos livres, né? Se as minhas escolhas são frutos da minha autodeterminação ou foram geradas já desde antes, sei lá, do mundo existir. Não, na verdade o mundo sempre existiu, né? Porque a matéria sempre existiu. Então sempre foi determinado. Eu já nasço com a prisão de que a minha vida está toda determinada, eu não tenho liberdade. Segundo argumento, o argumento do desconhecido. Tá? O niilismo vai questionar o naturalismo por causa do desconhecido. Ou seja, se uma pessoa é resultado de forças impessoais, ou de algo que está determinado, uma lei inexorável, essa pessoa não possui meios de saber se o que ela conhece é real ou ilusório. Então, se o mundo para mim é resultado de forças impessoais, como é que eu vou garantir que isso é verdade? O niilismo pergunta para o naturalismo, né? Ou um niilista vai perguntar para o naturalista: como é que eu vou saber? Porque tudo é do acaso, tudo é acidental, tudo é causa e efeito, né? Não dá para eu ter um teste de realidade. Veja que a realidade está dentro da caixa para o naturalismo,
mas não tem um teste externo para isso. E aí veja o que diz aí o grande naturalista Charles Darwin, né? Ele próprio, isso aqui é uma citação de Darwin. Sempre surge a terrível dúvida se as convicções da mente humana se desenvolveram da mente de animais inferiores. Essa é uma dúvida que o Darwin levantou. Possuem valor ou são confiáveis, afinal? Alguém confiaria na convicção da mente de um macaco? Se é que há qualquer convicção em tal mente? Em outras palavras, continua Darwin, se o meu cérebro nada mais é do que o cérebro evoluído de um macaco, eu não posso nem mesmo ter a certeza de que minha própria teoria quanto à minha origem é confiável. Porque se eu for buscar até o início, eu vou chegar na mente de um símio, de um macaco. E é de lá que vem a minha convicção de que eu vim de lá. Tá? Então, essa questão do desconhecido é uma pedra no sapato do naturalismo, por isso o niilismo vai dizer que isso não é possível, né? Já que no naturalismo seres humanos estão dentro da caixa e a gente não pode transcender a caixa, então a gente não pode conhecer de fato, né? O naturalismo vai dizer, a realidade é tudo o que há, é a caixinha azul lá do outro slide, né? E os seres humanos estão ali, mas quem vai dizer que eles estão ali? Se todos que estão ali só podem ver o que está ali dentro, né? Não há nada do lado de fora, então não dá para saber que tem alguém dentro. Então não dá para saber que essa realidade que a gente vive é uma realidade de fato, porque não tem um padrão externo para dizer. Então eu posso viver aqui na perspectiva do Descartes, da primeira dúvida do Descartes. Será que eu existo mesmo? Ou na verdade eu estou sonhando? Ou tudo é uma grande ilusão? É daqui que vem essa ideia do nada, do niilismo. Tá? Esse desconhecido não é possível. Um terceiro argumento, o argumento ético, né? A questão de que no naturalismo tudo é correto, tudo está certo, porque está dentro da caixa. Você só precisa conhecer para manipular os mecanismos dentro da caixa, né? Vou aumentar a minha caixa aqui. Aí eu não vou ver, né? Dá para ver aqui, ó. Então, tudo é certo dentro do naturalismo, ou a ética é relativa. Existe o certo e errado? Aqui dentro é que a gente define, né? Mas a questão que o niilismo levanta é, para saber qual é ou quais valores dentro da caixa são reais, a gente precisava de um prumo ou de uma referência externa à caixa para dizer isso aqui é certo, então aqui também é certo. Isso aqui é errado, aqui é errado, né? Porque senão, dentro dela, cada um pode julgar como quiser. E aí, de fato, existe um relativismo ético, né? Só que, como não há um padrão externo, então eu tenho um niilismo ético. Ou seja, a minha ética, ela vale para mim se eu quiser que ela valha. Mas olha que coisa terrível, é eu achar que a minha ética não vale para mim. Então, a ética deixa de existir no niilismo. Por isso que a ideia do Übermensch, do Nietzsche, é essa ideia do homem transcender dele próprio, ele se tornar acima dessa ideia de bem e de mal. Porque dentro da realidade que não existe ética. Então, ele tem que ser alguém além disso, tá? E o terceiro, o quarto e último argumento é o argumento do desespero, né? Veja que, para o naturalismo, se todos dentro da caixa são máquinas, seres humanos são seres complexos e máquinas complexas, você não pode falar de uma sociedade ou de um corpo, e sim de várias máquinas juntas,
né? A não ser que você pense o próprio planeta como um mecanismo, né? Várias roldanas, né? Na verdade, não há uma pergunta no naturalismo sobre por que existimos, porque a gente está aqui dentro apenas, né? Não tem um senso de obrigação. É a gente que cria os nossos valores. Tá, se é a gente que cria os nossos valores, baseado em que eu vou dizer que esses valores são valiosos? Né? A partir de qual padrão? O meu próprio? E quando eu mudar? E por que o do outro não é? Então, a gente entra no desespero, ou seja, o nihilista é aquele que, ele, ao analisar a vida numa perspectiva naturalista, ele entra em desespero. Por isso a ideia do desespero, né, nihilista, por isso o nihilismo tem muito a ver com estados depressivos, estados de crises profundas existenciais, porque não há sentido, e o que vale a pena, não vale a pena viver, e coisas do gênero. Tá bom? Então, a gente tem aqui esse nihilismo como essa resposta ao naturalismo. Mas a história não fica aqui. Você vai ter a resposta do nihilismo é o nihil, né? Ou o nada. Ou seja, não há resposta e não há esperança. Mas há uma outra cosmovisão, que é a próxima que a gente vai estudar, que ela diz que sim, há uma resposta, e a resposta é a nossa própria vida, é a nossa existência. Nós estamos falando do existencialismo, que é o nosso próximo vídeo que a gente vai assistir. Então, um abraço para você, até a próxima, e a gente se encontra no na nossa próxima videoaula, tá bom? Até lá!